A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E o meu é Débora Prado. E aí, Débora, tudo bem? Tudo jóia. E o que vai rolar aqui hoje? O que a gente recebe aqui hoje no Chutando? Hoje vai rolar um bate-papo aí muito interessante e acho que vocês vão gostar muito. Com 3 lideranças aí, com 3 pessoas sensacionais. Eu conheci e bati um papo com a Cristiane Julião Pancararu. Ela é da etnia Pancararu e é representante na Voz das Mulheres Indígenas da ONU e doutoranda no Museu Nacional. A Tiela Mazo, que é professora no curso de Relações Internacionais da UFGD, e a Sandra Procópio, também professora da UFGD e membro do coletivo Mulheres do MST. Olha só, então a gente juntou aqui a Cristiane, a Sandra e a Tiela. E a Tiela, isso mesmo. Baita episódio. Olha, o episódio tá longo, mas vale cada minuto. Fique até o fim. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. É isso aí. Apertem o play. Débora, antes da gente ir pro papo, queria fazer aqui uma rápida divulgação. A professora Lara Seles e a professora Natália, lá da PUC de São Paulo, estão organizando um evento muito maneiro, não é? É isso mesmo. Nós teremos um evento importantíssimo em São Paulo, que é a conferência da IFJP, que vai acontecer nos dias 17 a 19 de outubro em São Paulo, com a temática sobre violência de gênero e resistência feminista na América Latina. Vocês podem achar informações no Twitter da IFJP, no Facebook e também no site, no link ifjpconferencebrasil.wordpress.com. A gente vai deixar todos os links aí na descrição desse episódio, mas o evento é gratuito? Como que é? Sim, é gratuito para quem quiser participar como ouvinte e agora já não dá mais tempo para mandar trabalho. Então a galera vai para escutar aí pessoas, lideranças importantíssimas, acadêmicas aí que vão participar desse evento, tanto no Brasil quanto no exterior. Então não deixe de participar. E aí, Débora, vamos pro papo? Vamos lá. Então com vocês... Nosso corpo, nosso espírito. São 4 caminhos, a roda não para. O fogo do canto, na terra o tambor. Madeiras de água, no ar um chocalho. Na música eu falo com o meu criador. Ai, 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 de wali, rei, ai. Desejo bevasa para ram, o de Mahalakshmi. Sabe, deve, devata, aparrico, pude. Nirmalama, o Maya, Nirmalama, o Tindawara, Palimaha, Lakshmi, Mata de o Tindawara, Palimaha, Lakshmi, Mata de. Importante e necessário, né? Contem pra mim então, gente. Vamos conversar. Qual que é a experiência de vocês? Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro. Boa noite, meninas. Meu nome é Cristiane Julião. Eu sou indígena, sou Pancararu. Moro na aldeia Brejo dos Padres. Como o nome já diz, é uma homenagem aos jesuítas que chegaram lá. Os primeiros jesuítas que chegaram lá e se homenagearam. Estudei até a 4ª série na aldeia, porque era só até onde poderia. Aí fui para a cidade terminar o ensino fundamental e médio. Sou graduada em Geografia e fiz mestrado e agora estou no 2º ano de doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Atuo junto ao movimento indígena nacional desde 2005, a partir da transposição do Rio São Francisco. Me juntei a outros segmentos sociais nessa empreitada contra a transposição e pedindo a revitalização do Rio.
E desde então me inseri no movimento de jovens, movimento de mulheres, sobretudo, mas sempre no âmbito nacional, e tentando fazer esse diálogo com a base, como a gente chama, e esse movimento mais amplo. Assumi algumas responsabilidades por indicação das organizações, a qual eu represento também, a APOIME, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E da APOIME me indicou para compor um coletivo de mulheres indígenas chamado Voz das Mulheres Indígenas. É um coletivo que congrega uma mulher por estado. E assumo também outras posições junto à PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Esse ano, como movimento nacional, a PIB, mulheres, enfim, a gente conseguiu, enfim, realizando essa marcha, a primeira marcha das mulheres indígenas. E esse feito nos levou a fazer parte dessa mobilização também, a Marcha pelo Clima, né? A Marcha Mundial pelo Clima em Nova York. É um pouco. Só tudo isso, né? Essa mulher aí. Que honra ter você aqui. E mais uma vez aqui, olha, publicamente para as ouvintes e para os ouvintes, quero destacar que quem conseguiu trazer a Sandra Cristiane aqui foi a professora Tchela, a quem eu agradeço imensamente aí essa oportunidade. Obrigada a vocês pela oportunidade, por conhecê-las, né? Espero poder tocar vocês bem, se conhecer pessoalmente e compartilhar esse abraço, essa união, né? Essa sororidade de mulheres mesmo, que juntas nós podemos mais. Sim, então prazer também, já cumprimentei a Débora e a Tchela, e agora você, Cristiane, um prazer estar aqui com você também, para a gente partilhar. O meu nome é Sandra, eu moro aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nessa terra aqui da divisa com o Paraguai, terra que inclusive já foi Paraguai, né? E na região de Dourados, que é o sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde é a terra também do povo Guarani Kaiowá, que com certeza é uma história que faz parte aí das nossas lutas de maneira geral pelos povos indígenas e camponeses do Brasil, né? Eu nasci aqui nessa região, minha trajetória aqui na região foi assim, já desde as comunidades eclesiais de base, e depois tive compondo as comissões de pastoral da juventude, e aí tive a oportunidade de conhecer então mais a minha região e o meu país, andando e podendo trabalhar com juventude também aí pelo Brasil. Depois eu ingressei no Coletivo Nacional de Educação do Movimento Sem Terra e trabalhei em assentamentos e acampamentos da reforma agrária, especialmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, fazendo formação de professor, estudando Paulo Freire, fazendo alfabetização, enfim, em áreas de acampamentos e assentamentos. Depois também eu fui assentada, né? Fui morando num assentamento, também pude agregar aí a minha formação, a experiência de vida, o tema da agroecologia, né? Com toda a vivência de assentamento, de produção agroecológica, enfim, e o tema do feminismo também. E depois, mais recentemente, eu trabalhei num programa do governo federal, ainda no governo Lula, né? E depois eu saí e vim para a universidade, que é a nossa faculdade aqui, que é a Faculdade Intercultural Indígena. Um programa de ampliação das universidades públicas, foi criada uma faculdade aqui na nossa região, especificamente para trabalhar com as comunidades indígenas e os assentados da agricultura familiar tradicional e assentamentos da reforma agrária. Então, mais recentemente, assumi essa função aí. Fiz a minha graduação em filosofia, depois fiz o mestrado em sociologia e também faço o segundo ano do mestrado em geografia. E a minha pesquisa na dissertação de mestrado foi sobre as mulheres camponesas e essa luta pela agroecologia. E agora no doutorado em geografia é um pouco entender a produção das roças e a luta dos povos Guarani Kaiowá pela produção de alimentos, soberania alimentar aqui na minha região. É um pouco isso, gente. É um prazer imenso estar com vocês, podendo partilhar esse momento aí de tanta luta que a gente está vivendo no Brasil, né? Então é isso. Obrigada, Sandra. É uma honra ter você aqui, viu? Muito obrigada aí por aceitar. É muito legal ouvir a trajetória das companheiras
A Sandra eu tive a oportunidade de conhecer, né? A gente trabalha na mesma universidade e se encontra, né, Sandra, nos movimentos. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu sou mulher de cidade. E aí na faculdade comecei a despertar um pouco mais, né? Para questões políticas, né? Para movimentos mais de esquerda. Aí eu fiz graduação em Relações Internacionais, mestrado em Relações Internacionais e agora estou fazendo doutorado em Estudos Feministas e de Gênero. Primeiro eu estudava mais Banco Mundial, educação, e aí agora eu decidi estudar mais e acho que tenho muito que aprender, né? Um pouco assim, a vivência lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, me trouxe um pouco a importância de desaprender para aprender com outras mulheres, né? Um pouco assim, do que a gente observa com as mulheres Guarani Kaiowá e das minhas experiências anteriores com mulheres camponesas, de trabalho popular, educação popular, assim, eu acho que a gente tem muito que aprender e que trocar, assim. Então, acho que o meu lugar nessa conversa hoje é continuar esse exercício de desaprender para aprender, para lutar junto, né? Diminuir um pouco as nossas essas maneiras talvez limitadas, coloniais, de olhar ao redor, né? Pensar que a luta pode ser muito mais plural e que a gente pode construir junto, mas a partir de outros lugares, né? Fora da academia, a partir da militância. Eu acho que esse debate hoje reflete um pouco isso. Tiela, é um prazer tê-la aqui, uma honra ter você aqui no Chutando a Escada. Você participou de um bate-papo com a gente, né? No seminário do Grupo de Estudos de Gênero aqui da UFO. E foi inesquecível, até hoje as alunas falam, então a gente vai aprender muito também com vocês três, assim, né? E eu acho que um ponto importante que você tem feito é desbravar essa área, né, no campo de estudo de relações internacionais, que é algo muito pouco conhecido, né? E que tem entrado na agenda aí, né? Os estudos feministas de gênero, mas o enfoque para as mulheres indígenas aí no Brasil, e tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mas vou deixar a Tiela tocar. Tiela, toca o barco aí pra gente. Então, o que eu estava pensando, refletindo nos últimos tempos, que esse movimento todo que a gente está vivendo agora do Brasil, né, dos últimos 3 anos, mais ou menos, de ofensiva contra a nossa democracia, para dizer o mínimo, eu acho que a gente sempre escuta análise de conjuntura sobre isso, mas eu acho que é legal reforçar o quanto esse ataque à democracia, né, essa entrada da extrema-direita, ela está muito ligada também com uma ofensiva em relação aos direitos das mulheres e a imagem e a representatividade da mulher na sociedade. Se a gente for pegar lá atrás, né, no golpe contra Dilma, antes do golpe contra Dilma, não sei se vocês lembram daqueles adesivos que circularam nos carros, né, com as pernas abertas. Eu mostrei isso para um auditório lá na Espanha, de homens e mulheres, eles ficaram extremamente chocados, assim, acharam uma tremenda barbárie, né? E aqui na nossa sociedade, em muitos espaços, isso é naturalizado. Então, imagina isso, né? Essa violência, né? Contra uma mulher que ocupa um cargo de representatividade, né? Ela foi eleita, todas essas coisas. Na sequência, a gente tem, né? No momento das votações do impeachment, né, que a gente chama de golpe, né, nomear melhor, contra Dilma, a gente tem uma série de deputados defendendo Deus e a família, né, que isso também é um ataque a uma leitura feminista de sociedade, quando você defende uma família, que ao defender a família você está defendendo um modelo patriarcal de sociedade, né, do pai que manda, né, da mulher que tem seu espaço. E aí lembrem que o Temer assume o poder e já lá na virada, 2016, 2017, surge toda aquela polêmica da recatada do lar, né? Essa é uma das muitas
frases do Temer também, né, colocando, por exemplo, no Dia da Mulher, que lugar de mulher é na cozinha, no fogão, né, que ela não pode assumir espaços de poder. Então percebam que toda essa ofensiva contra a democracia está associada também com uma legitimação da desigualdade de gênero, né? E aí a gente tem a morte da Marielle, que é um emblema que nós sempre lembramos, e com a entrada do atual presidente, né, que já fazia muitas publicamente, né, defendia a desigualdade de gênero, que eu preferi não entrar em detalhes das frases dele, etc., que vocês já conhecem, mas isso se institucionaliza, né, com a entrada de uma ministra que defende esses papéis desiguais, né? Então eu acho que cola muito bem com esse discurso de extrema-direita, de ofensiva liberal, né, a deslegitimação das mulheres, né, e aí junto com as mulheres tem toda a deslegitimação de direitos sexuais e reprodutivos e também da diversidade, né, das discussões sobre sexualidade, etc. E aí a gente vê uma população muito desinformada, que queima bruxas quando a Butler vem aqui, que fala em ideologia de gênero sem saber o que isso significa, né, que proíbe a palavra gênero nas escolas. Então é muito forte esse movimento nos últimos 6 anos. Só que a gente precisa lembrar também o desmantelamento, por exemplo, da Secretaria de Política para as Mulheres, né, que estava tendo algumas conquistas, mas a gente tem que lembrar que apesar dessa ofensiva, o movimento das mulheres e o movimento feminista no Brasil é crescente. Antes mesmo, né, do golpe da Dilma, lá em 2015, já tinha as mulheres contra a Cunha, depois elas tiveram presentes nas feminista, né, a chamada primavera. Exatamente, e isso foi crescendo, né? A gente teve, o que eu percebo desse crescimento, né, apesar dessa ofensiva em defesa da desigualdade de gênero, eu percebo um crescimento das mulheres nas ruas, não só como setores de outros movimentos, mas pautando agendas. Isso estava colocado no que a Débora denominou como Primavera Feminista e foi pautado, por exemplo, quando em 2018 a gente foi para as ruas para dizer ele não. As mulheres foram às ruas. E aí a gente tem um papel que a gente tem que destacar dos movimentos já organizados, né, assim, que estão aí há tempos no Brasil organizando mulheres, que é a Marcha Mundial das Mulheres, que é o MMC, né, o Movimento das Mulheres Campesinas, e, claro, as mulheres que se organizam e, dentro dos seus próprios movimentos, né, e tentando mostrar uma outra visão de mundo. E isso vem crescendo, né, e aí eu queria destacar também a Marcha das Mulheres Negras, né, que isso também foi um ineditismo recente dos últimos anos, e agora esse ano, que acho que as mulheres vão poder falar mais pra gente, né, que é a Marcha das Margaridas, que já é uma marcha antiga, né, vamos dizer assim, que tem sua trajetória de luta, que agora casa, né, no mesmo momento da Marcha das Mulheres Indígenas. Eu acho que isso tem um poder muito grande, diz muito da nossa sociedade, que apesar das ofensivas, a gente está presente, e na minha opinião, eu acho que é um movimento que não é derrubado de forma fácil, porque quando a gente percebe, é aquela brincadeira, né, quando você sai do armário e percebe que não existe armário, o armário deixa de existir, né, você percebe as grades que te oprimem, você saiu dela, né? Por mais que a luta seja intensa, por mais que a gente não tenha recursos, né? Tem a ver com hábitos, uma mudança cultural, né? E isso é muito importante. E eu percebo também, daí já para fechar essa minha fala inicial, que, por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá na UFGD em 2013, as estudantes não se diziam muito feministas. Isso era um trabalho de base, né? Hoje, elas já chegam se dizendo feministas. Então, isso é coisa de 6 anos. E aí, é claro que as redes sociais têm um papel nisso, né? O que algumas autoras vão chamar de quarta onda feminista, que chega muito, né? Através das mídias sociais. Isso tem um papel, né, que recentemente se falou por exemplo, se eu não me engano, em 2017, 2018, feminismo foi uma das palavras mais procuradas no Google. Isso foi 2017, eu ia até mencionar. Isso demonstra, né, um crescimento no movimento, mas é claro que a gente tem que ter um olhar crítico, né, o que autoras vão dizer, né, que estamos vivendo ao mesmo tempo que uma massificação do feminismo, e isso
é bom por um lado, por outro lado, as redes sociais elas despolitizam o debate, né? Fala-se, por exemplo, da colonização do feminismo pelo neoliberalismo, né? A neoliberalização do feminismo. Então, sim, a gente tem que ter um olhar crítico de que tipo de feminismo está crescendo, porque está crescendo. E aí eu acho que a contribuição das mulheres indígenas e das mulheres camponesas para o nosso contexto de Latinoamérica é fundamental. Que feminismo a gente quer? Para que a gente quer? Né? Um feminismo de mulheres brancas que estão centradas na pauta de igualdade de salários? Quem quer ter um trabalho, inserção no sistema capitalista? Né? Existem mulheres que estão dizendo outras coisas, que estão pensando além disso. E acho que isso é um dever nosso, né? Seja no Brasil, seja em outras partes da América Latina, resgatar e ampliar o que a gente define por feminismo, né? Pensar essa luta política de mulheres que buscam melhores condições de vida, mais bem-estar, né? E que existem muitas formas de luta, né? Não só nos centros urbanos, mas no campo elas estão lutando, né? Nas comunidades elas estão lutando. E aí por isso que eu falei no começo, né? Que passa também por uma politização desse feminismo que está se massificando, repensar suas formas, né? Aquela chavinha do feminismo descolonial, do desaprender para aprender. Por isso que eu retomei, assim, sabe? Que eu acho que é um convite que a Cristiane e a Sandra, de alguma forma, trazem pra gente, principalmente as feministas que estão na academia. Eu queria lançar uma pergunta a partir da trajetória de vocês, posso? Se vocês me permitirem. Por favor. Na verdade foram muitas coisas que eu pensei, mas eu queria saber um pouco perguntar para a Cristiane como foi a sua experiência na mobilização agora da Marcha Mundial pelo Clima. Fiquei curiosíssima para saber como foi ali, de você que estava ali, né, na vivência mesmo, no momento. Queria saber um pouco quais foram as suas impressões. Foi bem denso, porque éramos só nós 4, praticamente. Se bem que a Artemisa estava numa outra agenda com a juventude, na agenda da juventude. Então, basicamente, eu, Dinamã e Sônia, que assumimos essas agendas de estar fazendo essa articulação, porque foi o primeiro passo nosso, enquanto movimento indígena no Brasil, se articular com indígenas da América Latina, porque até então se falava assim, América Latina e Brasil, como se o Brasil não fizesse parte dessa geografia. Então, parece estranho, né? Mas era assim que falava, né? América Latina e Brasil. Então, foi um passo grande da gente, que nós demos nesse sentido de dizer, não, América Latina. E o Brasil está nesse coletivo, nesse conjunto, nesse bloco geográfico aí. E aí a gente fez uma parceria bacana com a Aliança Global e a COICA, que atua mais na Amazônia, sobretudo motivado pela essa queimada na Amazônia, né? Começou de Rondônia, Pará, enfim, Maranhão. E foi o que nos levou e nos linkou nesse movimento da Marcha pelo Clima, né? O aquecimento global. E a incidência de mulheres, é claro, também, nesse processo de sentir os efeitos, de mitigar os efeitos. Então foi bacana nesse quesito. O boom mesmo, assim, acho que o que deixou a gente desconcertado, mas que também nos regue muito rápido, foi a presença de Bolsonaro com a Insane Calapalo, que inclusive ele disse que era a mascote dele, né? E ele fazia aquele discurso absurdo, diminuindo no tom jocoso mesmo, não só em número, a quantidade de povos indígenas e povos indígenas isolados, mas a nossa presença ali, que essa articulação ia dar em nada, e que a representação do Brasil se baseava ali naquele momento por Insane, ou então, no máximo, por Sandra Wayampi, ou Sandra Terena, ou Silvio Wayampi. São as representações indígenas que têm destaque nesse governo. E a gente conseguiu fazer essa articulação com os povos no Brasil, de emitir essa carta do povo indígena Calapalo, e das mulheres indígenas do Xingu, nos representando como porta-vozes delas também, nesse momento. Então, está sendo gratificante, apesar das dores, mas a gente também se percebe em soluções, em encontrar parceiros que estendem as mãos, que passam pelos mesmos problemas, e a gente consegue rir e agradecer quando a gente se encontra, apesar de tudo isso. Estamos nesse processo ainda de fortalecer essa harmonia entre os povos do mundo, no Amash, em algumas oficinas e momentos assim, pensando já na COP25, que vai ser no Chile, e lá realizar
mais uma vez, a Marcha Mundial pelo Clima e a Marcha Mundial das Mulheres Indígenas pelo Clima. Então, está nesse processo de articulação e consolidação. Está muito bacana essa construção. Com algumas dificuldades, sim, como já foi colocado, né, essa questão do machismo, dessa coisa, porque uma situação é a organização política e social de cada povo. Outra coisa é quando começa a absorver essa ideia do machismo, trazendo isso como uma coisa cultural, que não é cultural indígena, não é mesmo. Nossas organizações, cada um tem sua função e a gente se harmoniza, e por isso que nós nos construímos povos e mantém essa relação dentro do nosso contexto. Mas a partir do momento que o homem se impõe, se coloca como esse ser superior, autônomo, que manda e nos autonomiza, né, nos tutela. Eu acabo dizendo que também isso passa a ser uma forma de nos tutelar, porque apesar deles reconhecerem que nós temos essa capacidade, talvez lá no inconsciente deles exista algum tipo de complexo, não sei, que faz com que eles ajam, a partir da força física, essa tutela sobre nós mulheres. Então, existe esse cuidado nesse romper, porque a gente não sabe da realidade de cada uma, como essa convivência diária, que tipo de violências ou limitações ela sofre para poder romper e abraçar, estar fisicamente junto com a gente, porque em um momento elas sempre estão, a gente está sempre em contato por rede social, e elas me representam, esses mesmos parentes e tal. Então, de alguma forma, elas estão começando a se perceber nesse processo de protagonismo e de autonomia, vencendo essa tutela machista, né, dentro dos povos indígenas. Eu acho que um grande exemplo foi a nossa marcha, que antecede essa marcha do clima em Nova York, porque a gente trabalhou, veio discutindo isso enquanto coletivo Voz das Mulheres Indígenas desde 2015. O ATL, isso no âmbito do ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre. O ATL acontece desde 2004. Nós já vimos percebendo essa presença de mulheres, mas de forma secundária, ali, de forma mais submissa, não tinha essa representatividade, essa postura de liderança. Então aí Sônia Guajajara chega, vai chamando, colega, vem aqui, Cris, vem pra cá, Dorinha, vai chamando uma outra, porque ela foi indicação da COIAB, a princípio, porque ela fazia parte mais da secretaria do que de representatividade. E aí ela foi chamando as companheiras, Ju, tu pode... do Julião, né? Ju, tu pode me ajudar, precisando do teu apoio, assim, e aí vai construindo essa rede, vai ampliando essa rede de mulheres participando no âmbito do ATL. Aí, quando em 2015 a gente consegue formalizar esse coletivo, né, Voz das Mulheres Indígenas, tem um apoio técnico da ONU Mulheres e um apoio financeiro inicial da Embaixada da Noruega, que possibilita alguns encontros nossos, mas depois a gente toca o barco sozinha nessas articulações e vai construindo isso dentro do espaço do ATL, aproveitando a presença das mulheres para fazer essas articulações, pensando em um dia realizar uma marcha. Isso era só um sonho. Então, a partir de 2015, a gente já começa a pensar numa assembleia, numa reunião maior, numa discussão mais firme, voltada para essa realização da marcha. Esse ano, aí foi quando saiu o tema da marcha, né? Data e tema, propositadamente num ano que não seja eleitoral, para não dizer que estava vendo, tipo Sônia, né? Fazer com que o nosso movimento seja um momento de campanha eleitoral dela ou de qualquer partido. Então, foi providencial ser esse ano, foi planejado que fosse esse ano, que não tem nenhum vínculo eleitoral partidário direto. Claro que tem, né? Sempre tem um apoio. Sempre alguém quer apoiar para usar também em campanha. Mas é tanto que vai ser a cada 2 anos nossa marcha, e aí a gente consegue realizar essa marcha com um tema, né? Território, nosso corpo, nosso espírito, que foi muito bem absorvido pelas mulheres. Não no sentido de pensar se a mulher indígena é feminista, mas a mulher indígena pode ser dona de si, pode pensar, pode falar e deve, né? Trazer a história, contar a história da presença da mulher indígena a partir da data oficial de 22 de abril de 1500, que nós não somos Paraguaçu, que nós não somos Iracema, que nós não fomos achadas no mato, que nós não fomos pegas dentro de cachorro nem no laço. Somos mulheres resistentes e que a coexistência, a correlação desses espaços com todos os outros elementos, seres da natureza, parte também da nossa experiência, de estarmos ali sempre presentes nesses espaços, fazendo esse link com tudo. Então, é esse elo de ligação que a mulher é, do homem com o filho, da mãe com o filho, com a avó, com a natureza, com a mata, com as águas, enfim, com a cura medicinal. Tudo isso, quem faz esse elo, quem absorve esse conhecimento e repassa, é a mulher.
E aí dizer, ó, você é essa pessoa, você faz isso. É um despertar, primeiro está sendo esse despertar e esse chamado, né? Então, aquelas que estão conseguindo vir, podendo vir, são bem-vindas. E aquelas que não vêm, a gente espera o momento delas para que elas consigam estar conosco nessa luta. Porque é muito difícil romper isso, né? O machismo. E aqui no Nordeste, existe outra coisa, que além do machismo, tem um coronelismo. Que a pessoa não tem nada, é morrendo, cego, gasguito, mas se acha o coronel. Então, é muito difícil. É um sistema de violência, de repressão e opressão muito grande, de diminuir a mulher, de dizer que não pode estudar. E essa coisa, né? Que a mulher tem que estar na cozinha, tem que estar no quarto, perna aberta, tem que estar cuidando do filho, tem que estar limpando a casa. Esses serviços, assim, não é para pensar. A mulher não é para pensar. E a gente chega rompendo isso, não, de forma alguma. Quietinho aí, fica no teu canto, que agora é nosso momento. Tem muitos homens que têm muita resistência. A princípio, quando a gente começou a pensar na marcha, alguns diziam que era Clube da Luluzinha, que a gente era um encontro para trocar receitas, era um encontro para trocar molde de costura, desse jeito. E a gente mostrou que não é assim, né? Conseguimos articular, fomos 8 mulheres que ficamos na coordenação dessa marcha. Eu, Sônia Guajajara, Valéria Paier, Puir Tembé, Ana Caingangue, Ana Choclen, Nan Caingangue, Maura Arapium. Fomos nós que conseguimos coordenar essa marcha. Então, é um feito para nós mesmas, que a gente não sabia que ia conseguir reunir e realizar com tamanha precisão, para além das nossas expectativas, né? E com colaboradoras incríveis, como Glicéria Tupinambá, Thelma Taurepang, o Atatakalu e o Alapiti, Juliana Genipapo Penidé, sim, um coletivo de mulheres incríveis que a gente começou a se perceber uma na outra e se fortalecer uma na outra e fortalecer mais ainda essa rede para além de uma rede social. Foi o momento do contato físico, foi muito bacana e está sendo bacana. E isso a gente conseguiu levar, eu e Sônia, conseguimos levar para Nova York e continuamos carregando essa bagagem, nesse compromisso do território, nosso corpo, nosso espírito e a voz das mulheres indígenas, né? Pelo movimento indígena também, seja pela Bíblia, seja pelo Voz, pelo Poime, ou Coiabe, ou Atiguaçu. Tem um representante da Atiguaçu no nosso coletivo, a Suzy, e a gente dialoga também com a Valdelice Veron e tantas outras mulheres. Enfim, é essa rede, né? Trabalho de formiguinha mesmo, de consolidar esse espaço das mulheres indígenas. Está lento, mas está sendo preciso. Acho que o importante é isso. Não importa o tempo, importa que está sendo muito preciso nesse sentido. Acho que é o gratificante. Quando pensar feminismo, mulheres indígenas, é uma coisa muito nova. Minha prima acabou de defender a dissertação dela, né, sobre feminismo e mulheres indígenas no Nordeste. O nome dela é Lisa Urbano Ramos, defendendo na UFPE. E ela sentiu muita dificuldade de encontrar material que falasse de mulheres, quanto mais mulheres indígenas, né, ou feminismo no Brasil. Então, a bibliografia que a gente encontra, eu também fiz um curso agora, no começo do ano, pelo museu mesmo, e a gente não encontra muitas referências bibliográficas aqui do Brasil sobre feminismo, muito menos de mulheres indígenas, né? Como eu disse, eu não sei Paraguaçu ou Iracema. Mas a gente tem tentado construir e pensar nessa rede, né? Tem mulheres indígenas que congregam junto com a AMB, que fala do feminismo, né, desse protagonismo de mulheres, mas ainda é um assunto muito novo. As mulheres indígenas não se percebem como feministas, nós nos colocamos como um movimento de mulheres. Agregar o feminismo é num outro contexto, assim, ainda está se diluindo, muito lento, muito mais lento do que o próprio processo delas se perceberem nesses espaços de discussão, de protagonismo mesmo, político e social, não só dentro do povo, mas para além do seu povo, do território, do seu estado, né, em âmbito nacional ou internacional. Então, é muito delicado tocar ainda no assunto, no tema dessa expressão feminismo indígena. Tá devagar, mas estamos conseguindo discutir mais, que é parte desse primeiro processo de romper esse silêncio na própria casa, né? De poder usar um batom, de poder cortar o cabelo quando quiser, o tamanho que quiser. Essas vontades, assim, que são muitas vezes, parece pouca coisa, mas é um ganho muito grande quando essas mulheres se percebem que podem fazer isso, né? É um detalhe, mas muito significativo para a autoestima dessas mulheres, muito mesmo. E a autoestima é o que movimenta, né? O que impulsiona, porque aguça, quer cada vez mais, né?
não basta mais mão em um cabelo, ela quer estudar, ela quer falar bem, ela quer escrever bem, quer estar bem para si e para os outros. Então, a autoestima é um ponto-chave que a gente também tem trabalhado nessa perspectiva da autonomia das mulheres. E aí, eu fiquei pensando assim, acho que esse tema vai em algum momento aparecer na nossa conversa, mas aí você lembra da minha pergunta. Como que é assim para você, como que você vê essa relação da igreja com a temática da luta das mulheres? Que eu acho que às vezes ela é tensa, né? E às vezes ela é super cooperativa. É uma coisa que eu fiquei pensando, assim, queria saber um pouco também o que você acha disso, eu tô falando besteira, enfim. A pergunta não foi para mim, mas eu vou fazer um comentário muito breve sobre essa questão da igreja discutir espiritualidade, enfim. Eu achei irônico, eu achei muito irônico, porque a igreja foi uma das, não a principal, que limou, que ajudou a dizimar muitos povos por conta da nossa espiritualidade, né? Dar almas, né? Catequizar. Meu povo sofreu isso, né? Perdeu a língua. Nós não temos mais a língua materna, porque era feio falar a nossa língua indígena. E aqueles que ainda usavam falar que eram pegos no flagra eram decapitados, eram esquartejados, era a língua decepada. Então, isso, para os mais velhos que ouviram ou que chegaram a ver esses episódios, traumatiza muito. Então, tem algumas palavras soltas que não formam vocabulário, é claro, mas eu achei assim irônico o Vaticano querer trabalhar, querer discutir sobre espiritualidade indígena. Eu achei, mas que sejam sensíveis a entender como se diz na antropologia, essa cosmologia, porque é muito delicado. Para nós, a espiritualidade, essa outra frase que parece até óbvia, né? O segredo está no segredo. Então, é esse segredo da conexão espiritual que não se revela, que não tem como descrever, porque é sentido em alma, é avisado em sonho, é conversado com o tempo, com o clima. São coisas que não tem como descrever, não tem como narrar, não tem como etnografar. E esse segredo é muito íntimo, porque está a cada um. Mesmo que a gente queira contar, não consegue, a língua trava, o pensamento foge. Não dá, não consegue. Então, eu achei irônico, mas que consigam, sobretudo, estarem de mente e coração aberto para não direcionar um pensamento só ou não uniformizar a questão da espiritualidade indígena. Minha grande preocupação quando houve esse protocolo de consulta, essas ideias novas, né? A ideia da uniformização, porque é o segmento indígena. Mas somos mais de 305 povos. Aquela quantidade dita no IBGE em 2010 não é só aquela, não. Esse número ele é bem superior, que não foi contabilizado ainda no IBGE 2010, porque muitos povos ficaram com medo do censo, né? O que significaria, se isso representaria, será chamado a mais violências, a extinção, porque tem muitos povos ainda até 2012, quando a gente foi para Rio Mais 20, ainda tinha muitos povos que tinham medo, vergonha de dizer que eram indígena pelas violências, né, que ainda sofreu e que sofremos. Então, esse número 305 é um número oficial, mas não condiz com a realidade. Esse número seria atualizado agora, em 2020, mas o governo federal, né, para variar, travou o processo que a gente vinha em discussão do novo formulário. Eu ainda participei de algumas discussões lá com o pessoal do IBGE no Rio, no formulário que seria feito para identificar os povos indígenas, como melhor identificar os povos indígenas. E a nova presidente do IBGE disse que trouxe a fala do presidente que não precisava ter tanta informação. Não é isso que Bolsonaro falou na ONU, mulher, que são 217 povos e uns 70 isolados. Então, é isso. E esse número é claro que é muito maior. Ele diminuiu, não foi diminuição pelo número, foi diminuindo a nossa presença mesmo. Ele foi sarcástico quando ele diminuiu o número de populações indígenas. E esse número seria atualizado agora em 2020. Então, quando a igreja fala em discutir espiritualidade na Amazônia, primeiro eu gostaria que pensasse que existem outros biomas e que nesses biomas existem outras populações indígenas. E que dessas populações indígenas não são só 305, são muito mais, e que cada uma tem a sua forma de se conectar espiritualmente com os seres da natureza.
com os elementos da natureza, né? E com os bichos, com a fauna e com a flora. É minha preocupação essa ideia da uniformização do direcional, de ficar preso só à Amazônia, como se o Brasil se restringisse ali, o Brasil indígena se restringisse ali. E não é nossa fala, não é nosso pleito, não é nossa luta. Demarcação é para todo mundo, o meio ambiente é para todo mundo, ecossistema é para todo mundo, mudanças climáticas acontecem para todo mundo, mulheres indígenas têm todo o Brasil, todo mundo. E é isso, ficar nessa ideia de fechar um ciclo, de pontuar, é limitar a presença e a participação de outros coletivos e de outras realidades. É ficar muito preso àquilo, a um ponto focal e desmerecer o que envolve, né? Porque a gente se retroalimenta, a gente se retroexiste, um em função do outro, não necessariamente nessa coisa do óbvio, mas a gente precisa um do outro e a gente só existe porque tem um ou outro. Tanto é que isso é muito visível quando chamamos em marcha no acampamento Terra Livre. E isso foi muito visível nesse movimento agora da Marcha das Bandeiras Indígenas. Foram quase 3.000 mulheres, caravanas imensas de todo o Brasil, de ônibus, de barco, a pé, de carona. Chegamos. Representação de mais de 130 povos, todos os estados representados, 2.000 mulheres registradas oficialmente pelo controle lá da secretaria que a gente fez. Então, isso é muito gratificante. E aí a gente não pensa só na Amazônia, não é só a Amazônia, né? A espiritualidade não é só a Amazônia, o feminismo não está só na Amazônia. É preciso olhar para além da Amazônia e perceber que outras mulheres, como a colega falou, né? As Guaranis, por exemplo. Assim como tem Guarani Kaiowá, tem as Guarani Biai, lá no Morro dos Cavalos, que também tem sofrido muito. Caigangues também tem sofrido muito. Xoclém, Xetá, lá no sul. Só são uma região pequena, mas não é percebida. Então, a gente procura dar visibilidade a esses lugares, a essas mulheres, a todas essas temáticas que nós estamos tratando aqui, que eu estou fazendo essa chuva de palavras e frases e pensamentos, mas é para dizer que tudo tem conexão e que é preciso olhar para além de um ponto focal. É preciso perceber que existe um coletivo diverso e que esse coletivo diverso se soma sim, mas que cada um busca a sua especificidade, busca a sua participação, busca um olhar para humano, sobretudo, para essas convivências, para essas realidades que são muito difíceis, do machismo como se dá, das políticas públicas como se dão, das relações políticas partidárias como se dão, da presença da mulher, e aí eu coloco mulher como um todo. A mulher indígena nem se fala, mas se é a presença da mulher branca é difícil, imagina a mulher negra, a mulher indígena, a mulher pobre. Então, a negra não chega nem a 1% no Congresso hoje. Joênia fez um feito, né? Graças a Deus ela chegou lá, depois de muito, já vinha trabalhando nisso. E quando alguns políticos acharam que ela só ia congregar uma coligação para angariar fundos ou votos, eles tentaram trabalhar contra, mas aí ela já tinha conseguido a vitória, né? Mas fizeram isso com Thelma, né? Thelma Taurepang foi candidata a Senado Federal lá por Roraima. E aí foi aquela coisa assim, de vir para a coligação e tal. E aí aqueles que diz que está abraçando a causa, mas na verdade não está, quando percebeu que ela poderia realmente ganhar o pleito, começaram a trabalhar contra ela. Então ela não ganhou o cargo, o pleito de senadora federal, mas pelo menos ela ganhou de Romero Jucá. Isso pra gente já é uma vitória. Já é uma vitória imensa, né? Derrubou Romero Jucá tranquilo. Ela e o outro Lobão lá, aquele ridículo. Então, pra gente, assim, foi uma vitória, né? Não ganhou a cadeira no Senado, mas ganhou deles. Então, por mais que eles tivessem feito para desbancar, para desmoronar, em certa medida conseguiram, mas não conseguiram tanto, porque eles ficaram lá no rabinho da gata. Então, a ascensão de mulheres é outra coisa, né? Você tocou no assunto, me lembrei, falando essa questão da política partidária, a mulher na política, né? E aí nós temos a Shirley Pancará, ela é de Pernambuco, mas há muito foi para São Paulo para trabalhar, para estudar. E aí ela se envolveu na política partidária, hoje ela é co-deputada, é uma chapa paritária, participativa, igual, e ela também é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC,
E no Mato Grosso tem a Érica Nambiquara, uma jovem, 19 anos, incrível, que tem tentado também resistir ali ao machismo, ao preconceito, a tantas violências, assim, ela não se intimida, é uma jovem assim, muito aguerrida, muito forte, tá de parabéns dela. A Querechu, ela é Choclen, ela não ganhou, foi o mesmo processo, né? A cota de mulheres para se candidatar. E aí quando perceberam também desse mesmo processo que ela poderia ganhar, ela foi muito bem votada, a Querechu, muito bem votada no sul do país. Mas esses tristes políticos não a levaram ao Congresso Nacional. Mas Joênia está lá. Ela está fazendo a diferença, está marcando a presença, não só da presença indígena, mas da presença da mulher. É uma mulher inteligentíssima também, muito esforçada, fez vários cursos, ela não chegou a ser advogada por favor nenhum, foi por muito esforço, foi com muita luta, muitas renúncias da família, muitas ausências do seu estado, da sua terra. Então hoje a gente está vendo o resultado, graças a Deus, e a gente apoia condicionalmente Joênia, até porque a gente mantém essa parceria também, mantemos essa sintonia. E é isso, então é um conjunto de coisas, é uma chuva de palavras assim, que vai linkando e que parece confuso, mas é o que mobiliza essa coisa frenética do movimento indígena. Está brigando por terra, e da terra vem a educação, vem meio ambiente, vem saúde, vem políticas públicas, vem conhecimentos tradicionais, vem legislação internacional, como a Convenção 69, a CDB, vem Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, e vem Constituição Federal. É essa braia mesmo, do jeito que eu estou falando para vocês. Não sei se vocês entenderam, mas essa mistura que a gente faz várias frentes, várias discussões para fazer essa representatividade, para trazer esses anseios, ao mesmo tempo também fazer essa devolutiva para as bases e dialogar enquanto mulher indígena, enquanto movimento indígena, né? Pensando ou não no feminismo, mas, sobretudo, na autonomia, no exercício do valor da mulher indígena, para além daquela romantizada. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu tô assimilando, tô guardando, assim, todas as coisas que eu queria fazer, algumas intersecções também. E essa é a palavra, assim, quando você falou sobre a questão da realidade das mulheres e quando a gente vai olhar para a questão das mulheres indígenas e você tocou essa questão da especificidade, me veio a palavra do feminismo interseccional, né? E aí eu só guardei, então eu tô anotando aqui para depois jogar para saber o que todas vocês pensam. Olha, maravilhoso ouvi-la, companheira indígena Cristiane. A luta da Cristiane, a fala dela, nos toca a todas, porque é uma fala realmente de quem vem de base, de quem está numa organização que está nas linhas de frente aí, né? Eu acredito e sinto assim. Então, a gente se soma nessa luta, né? Graças a Deus. Nós que estamos no campo, né? Então somos muitas, somos milhares e enfim, hoje a gente está aqui, mas a gente sabe que tem muitas mulheres quilombolas em luta, as mulheres pescadoras, as coletoras, as ribeirinhas, enfim, as assentadas da reforma agrária, as comunidades tradicional de famílias agricultoras tradicionais, enfim, nossa, somos muitas e estamos aí pelo Brasil todo, né? Eu também acredito, eu faço coro à voz das mulheres que acreditam que o movimento feminista ele vem aumentando, ele vem crescendo assim num processo que vem aglutinando mais pessoas. Eu vejo que inclusive o nome feminista ele é colocado pela mídia
como se, olha, as feministas fossem as mulheres que são contra os homens, né? Então, justamente tentarem, assim, que a própria palavra feminista em si, como ela é manipulada, ela é manobrada pelos meios de comunicação, justamente também para que uma parcela da população, incluindo mulheres também, se coloquem contra o próprio termo e o próprio significado do feminismo, não entendendo que essa, na verdade, é uma luta de todas nós e que atinge a todos, inclusive mulheres e homens. O sistema capitalista em si, eu diria que ele é um sistema, ele precisa desse modelo de machismo, ele precisa do patriarcado, ele precisa da opressão de gênero, né? Inclusive porque ele extrai mais valia disso, ele tem mais lucro disso tudo. E aí a nossa luta feminista, então, é uma luta antissistêmica, é uma luta contra o capitalismo, contra o patriarcado, né? É uma luta pelo bem de todos. E assim, claro que, como diz a Safiotti nas suas reflexões, a libertação das mulheres, a libertação dos homens, supõe uma emancipação para todos nós, mulheres e homens juntos, para as nossas gerações que virão e tal. Então, à medida que a gente consegue ter relações mais equilibradas, ter relações emancipadoras do ponto de vista da economia, das nossas subjetividades, das nossas necessidades, dos nossos valores, do respeito à individualidade de cada um, mas de uma vivência coletiva, a gente vai ter pessoas muito mais felizes, mulheres, homens, ou enfim, todas as sexualidades, inclusive, né? Todos os seres humanos, enfim. Então, eu acredito que é essa nossa luta. Eu acredito que o movimento indígena, que o movimento feminista, ele vem numa crescente, assim, só para dizer que o movimento indígena ensina muito para a gente, né? Para todas nós, eu acredito, porque inclusive essa última reflexão que a Cristiane fez, que ela respondeu muito bem essa pergunta aí sobre a igreja, sobre o sínodo e tal, e aí ela foi fazendo a reflexão sobre a espiritualidade. Eu acredito que a reflexão do movimento indígena e que a própria vivência das comunidades indígenas, ela traz esse elemento da espiritualidade, mas o elemento, assim, que é muito mais profundo e que não cabe na categoria igreja, né? Eu acredito que espiritualidade, ela está para muito além de igreja, que é isso, que é essa sociedade capitalista, que é depredatória, que não tem relação com a natureza, que nos isola, que nos torna competitivos, individualista, que o sistema todo quer fazer isso o tempo todo e ele faz isso o tempo todo. Então, a vivência da espiritualidade indígena, ela traz um contraponto totalmente diferente disso, né? Então, eu acredito muito nisso. E voltando à questão do movimento feminista, o movimento, ele tem crescido muito. Eu acredito que é o movimento mais importante hoje no mundo, né? Olha, isso a gente vê, por exemplo, a greve que paralisou a própria Espanha no ano passado, a greve de 24 horas, que mobilizou 5 milhões de mulheres, né? A greve das mulheres no México, na Argentina, aqui nossas vizinhas argentinas, o 8 de março, como ele tem vindo, se constituído nos últimos anos, e aí falar mais especificamente das mulheres do MST, a partir do ano de 2006, foi no 8 de março de 2006, que no Rio Grande do Sul se teve um dia, vamos dizer assim, um acontecimento, um evento ali no entorno desse 8 de março, onde as mulheres fizeram uma ocupação, era mais ou menos 2.000 mulheres, e elas fizeram uma grande ocupação na Aracruz Celulose, né, denunciando a monocultura de eucalipto, denunciando que as terras estavam sendo usadas para produção de papel, para produção das monoculturas e não para os alimentos, denunciando
o uso de agrotóxico, a mortandade da natureza, dos rios, dos peixes, enfim. Então, a partir desse momento, desse ano de 2006, todos os anos, no Brasil todo, o movimento de mulheres camponesas, junto com as mulheres do MST, tentando juntar e aglutinar, né, as mulheres do campo, no Brasil todo, vem fazendo lutas de enfrentamento, seja ocupando fazenda, seja colocando fogo num canavial, seja ocupando uma usina, seja fazendo evento de formação, enfim, qualquer que seja a mulher que seja mulher, que esteja em luta, ela sabe que o 8 de março vai ser um momento importante. Então, esse tem sido um momento educativo, tem sido um momento que aglutina, que traz, principalmente nos últimos anos, a denúncia do modelo de produção agrícola que a gente tem no Brasil, essas denúncias que a gente tem feito sobre o consumo de agrotóxico do Brasil, que é o maior do mundo. O Mato Grosso é o estado que mais consome agrotóxico, depois seguido do Mato Grosso do Sul, e assim vai. Então, assim, são muitas lutas, e eu concordo com a Cristiane. As lutas que a gente faz são lutas que são várias pontas, mas que elas todas se convergem. É uma luta contra esse modo de produção capitalista também, né, que é um modo que está presente em tudo, no cotidiano da nossa vida. É através da violência, é através da competição, é através do alimento que chega na nossa mesa, é um modo de educação, que é um modo de educação hegemônico, que coloca, que inferioriza as classes pobres e os diferentes e diversos povos, através da saúde, a negação de direitos. Então, assim, são muitos pontos. Então, a nossa luta é uma luta de todos os lados, é uma luta, e nós estamos vivendo um momento de ataques, né, frontal de nossos direitos. Claro que, como a Tchela falou, não é somente no último ano, nos 2 últimos anos, né, mas, assim, a gente é um desmantelamento dos nossos direitos, é o próprio sistema capitalista, que ele vem cada vez mais na sua crise estrutural, né, como o Mesaro já fala da crise estrutural do capitalismo, ele precisa se reconfigurar, e aí o que sobra para nós, os pobres, os trabalhadores, é a pior parte, né, sempre, que é pagar essa conta toda. Então, assim, é a vida. O que nós denunciamos e o que nós lutamos e o que nós queremos é que as condições de vida elas sejam melhores, né? Que a gente supere todos os tipos de violência, todos os tipos de violações, e onde quer que estejamos, que a gente esteja em luta. E a gente tem muita coisa bonita também. Eu acredito, como a gente já falava antes, a gente tem muitas jovens em luta, a gente tem processos de formação acontecendo, tem um movimento, o que a gente vem chamando de movimento feminista e camponês, né, um movimento que assim, seja pensado a partir das camponesas, né, que não é um padrão, um modelo hegemônico também colonizador do feminismo que vem se impor para com todas as mulheres, né, mas que seja esse feminismo construído a partir das bases, a partir de quem está vivendo no cotidiano, o que entende, o que constrói, como que dialoga. E também isso que a Cristiane tocava, que a gente também dialoga e discute, que assim, cada companheira, a gente precisa dar as mãos, né? E cada companheira tem o seu processo. Então, uma companheira, ela pode participar de todas as reuniões, ela pode ser uma companheira que tem um discurso maravilhoso, e na casa dela ela apanhar do marido, né? Isso acontece também. Então, é muito interessante a gente discutir as nossas subjetividades, essa coisa da autoestima, do fortalecimento da nossa companheira, né, dos nossos processos de coletividade, a nossa luta pela emancipação, e entender que o machismo é um tema muito caro para nós, muito difícil, porque dentro desse tema
está imbricado aí as relações amorosas, relações de dependência emocional e outras, né? Então, a paciência que a gente precisa também para fazer esse trabalho e para lidar com tudo isso, também ela precisa ser gigante. Então, eu diria que assim, que esse feminismo que a gente está construindo, esse feminismo popular, esse feminismo camponês, ele é um projeto amoroso, sabe? Ele é um projeto grandioso, porque ele é um projeto conflituoso e ele é de dentro para fora e de fora para dentro o tempo todo, e transforma a gente o tempo todo, né? Como diz a Rosa Luxemburgo, ela diz assim, né, que nós não estamos perdidos. Na verdade, nós precisamos reaprender o caminho, e nós só vamos reaprender o caminho se nós reaprendermos a aprender, né? Então é esse momento aí que a gente está vivendo, eu diria assim. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Eu acho que vocês trouxeram vivências assim importantíssimas para a gente entender toda essa conjuntura, né? E como esse movimento de resistência ele não começou esse ano, né? Ele já é um movimento histórico, mas que esse despertar, né? A Cristiane estava falando da Marcha das Mulheres Indígenas, foram 3.000 mulheres, não foi? 3.000 mulheres na primeira marcha, foi uma marcha histórica, toda a imprensa noticiou, foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Foi um bálsamo diante de cenários tão difíceis, né? E foi bem na semana que tava o tsunami da educação também. Foi um movimento muito forte, muitos estudantes se uniram, foi maravilhoso, né? E logo depois foi a Marcha das Margaridas, né, Sandra? Que também, assim, ocupou um espaço importantíssimo e sempre todas as marchas reforçando a questão da luta contra a violação e a retirada de direitos, né? Seja das mulheres indígenas, seja da violência contra a mulher de forma mais geral, seja na questão da educação, que é essa questão de... Isso que a Sandra falou, né? De como as lutas, elas se cruzam, né? Eu fiquei anotando as falas de vocês, assim, e elas são fundamentais para a gente entender que o problema, ele tá na estrutura, né? E aí eu vou dar o gancho pra Tchela. E aí eu queria, Tchela, te fazer uma pergunta, se você puder, assim, falar um pouco mais pra gente sobre essa discussão do feminismo a partir da base, né? Que é isso que a Sandra apontou, essa questão do feminismo dentro das muitas mulheres, dessa discussão da interseccionalidade. Fala pra gente aí. Então, tô com poucas palavras, porque eu gostei tanto de ouvir a Cristiane e a Sandra. Eu concordo, assim, muito com elas, assim. O que eu queria dizer, só antes de comentar um pouquinho que a Débora convida a refletir, que ouvindo a fala delas, principalmente esse elemento, né, das especificidades, mas ao mesmo tempo essa unidade da luta, eu acho que esse é um salto reflexivo que a gente reflexivo e prático, né, que a gente está dando nesses últimos tempos. Né, que se a gente for acompanhar o movimento de mulheres no Brasil, ele, né, essa retomada dos anos 80, né, e aí com o surgimento de todas as pautas LGBT, LGBTI, LGBT+, houve um movimento não sei se a palavra é separação, né, mas criação de núcleos próprios, né, então o movimento das mulheres negras, das camponesas, das indígenas, das da cidade, enfim, por moradia,
são muitas as pautas, né? E eu acho que agora a gente está numa conjuntura que acho que isso, acho que foi a Sandra falou, né? Que o feminismo é o movimento, o grande movimento, né? Ele inova, talvez, né? Eu acho que esse é um salto que a gente ainda tem que dar, mas que talvez essas reflexões de vocês apontem nesse sentido, da construção da unidade, que não é algo fácil, né? Quando a gente consegue se reconhecer, se olhar nos olhos e ver que apesar das nossas diferenças, a gente pode lutar junto, né? A gente pode se apoiar. Eu acho que esse é um caminho a fortalecer, assim, sabe? Eu deixo mesmo como provocação e como incentivo para a gente pensar como fazer. Porque não é fácil, né? Assim, eu acho que a gente tem muitos... Não é fácil, seja por questões financeiras, seja... Enfim, são muitas as dificuldades colocadas, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, assim, de se fortalecer. E eu acho que um caminho para o se fortalecer é o se conhecer, se reconhecer. Por isso que eu falei do olhar nos olhos, assim, essa oportunidade de escutar vocês, sabe? Quem é cada uma, qual é a trajetória de cada uma, né? Então, assim, na fala da Cristiane, poder saber mais da trajetória de mulheres que a gente, por exemplo, que eu admiro de alguma forma, mas eu não sei a trajetória, né? Pessoal, interna, né? Eu tenho trabalhado muito com a ideia de que algo vai desenvolver, né? Que lá na segunda onda feminista falava-se que o político é pessoal. Não, o pessoal é político, né? Na segunda onda. E agora eu tenho pensado na inversão disso, né? O político é pessoal. Eu acho que a gente se integra politicamente quando a gente se reconhece nas nossas vidas, que são vidas marcadas por opressão, né? Sim. De distintas, claro, intensidades. Eu não estou igualando elas de jeito nenhum, mas a gente tem algo em comum, sabe? E aí isso fortalece, cria solidariedade. Sobre a pergunta, enquanto você falava, Débora, eu não sei se cabe aqui dizer, mas essa experiência, por exemplo, eu estava esse primeiro semestre na Espanha e conversando com as feministas de lá, né? O feminismo na Espanha é muito forte, a Sandra falou um pouco disso, né? A greve das 24 horas, que as mulheres lá, quando elas ficam em greve, elas não recebem salário, não tem nenhum suporte constitucional para que elas recebam salário. Então, esse dia elas deixaram de receber o salário delas e mesmo assim elas fizeram greve. Então, é muito forte. Só que é outro feminismo, né? Para dizer pouca coisa, é muito mais eurocentrado, né? A realidade delas é uma realidade completamente diferente das nossas. E aí que eu acho que a gente pensar um feminismo desde as bases, inclusive pensar se a gente quer adotar esse termo ou não, sabe? Talvez seja melhor falar mesmo de movimento de mulheres, enfim, algo para nós conversarmos coletivamente. Porque a ideia, eu acho, além do que criar etiquetas de quem é ou não feminista, é a gente lutar junto. Sabe, a gente se identificar. E acho que isso já existe, mas também é um caminho que a gente precisa fortalecer. E aí eu acho que também é um convite para as feministas acadêmicas ficarem de ponta cabeça, sabe? Pensarem que na base, que no local, a gente encontra as referências. Que as referências não estão lá em cima e muitas vezes não estão nos livros, né? Que eu acho que o aprendizado que a Sandra e que a Cristiane trazem vem nesse sentido mesmo, né? De uma prática política, de uma teoria que se alimenta do cotidiano. Para mim, elas são grandes teóricas feministas ou que falam sobre movimentos de mulheres em suas especificidades, mas que tem tudo a ver com a nossa vida e com o momento que a gente vive, enfim. Não sei se eu respondi, mas foi que veio. Respondeu demais. E eu fiquei pensando também tantas coisas, né? Esse debate sobre a sororidade também, né? Sobre você reconhecer e se ver no outro também, na outra. E aí, uma outra coisa que eu fiquei pensando, que acho que foi a Cristiane que falou sobre uma representante indígena que entrou na política, aí você falou sobre mandato coletivo, né? E é uma coisa sensacional e super inovadora, né? Essa lógica de mandatos coletivos. E tem muitos mandatos coletivos feministas que trouxeram voz, apesar de ter muitos problemas, né? Esses dias eu li uma entrevista de uma ex-filiada ao PSOL, que uma candidata, ela era... Agora eu esqueci, quem, gente? Me deu um branco. Eu vi essa reportagem. Você viu? Assim, ela apontando, né, que existia um preconceito contra as mulheres trans, né, que inclusive para recebimento de financiamento dentro do partido. E aí ela na própria entrevista ela disse, mas o partido ele está dentro de uma estrutura.
Então, você acaba muitas vezes reproduzindo essa estrutura, né, patriarcal, de desigualdade, e é uma luta constante, né, como diria Angela Davis, né, no livro dela mais recente, ela fala liberdade é uma luta constante, né, mas eu acho que esse caminho na política dos mandatos coletivos, eu acho que é uma alternativa interessantíssima, assim, em termos de trazer mais vozes e vozes que antes eram silenciadas, mas é uma coisa que a gente pode, enfim, é uma coisa que eu mesma tenho que entender melhor, mas eu acho isso muito... E isso apareceu muito na última eleição, né? Foi. E aí, uma última pergunta minha para vocês seria a seguinte: a Cristiane, todas vocês tiverem esse contato, eu queria perguntar como é na academia lidar com essas diferenças. Por exemplo, uma universidade que vai voltar, né, que trabalha com essa questão da população indígena. Quais foram os desafios que vocês... Desafios e, enfim, as possibilidades, que certamente tem desafios, mas também tem muitas contribuições, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, como foi essa vivência, assim, na academia, para você, Cristiane? Como foi para você, Tchela? Como foi para você, Sandra? Queria saber um pouquinho de vocês com essa relação, assim, dessa, que é uma educação formal, né? Que ela tem problemas, né? E aí você, de repente, lidar com essas diferenças, isso se torna um desafio muito importante, né? E necessário. Mas queria saber de vocês. Eu começo? Pode ser, claro. Fique à vontade. Porque vou seguir a ordem que você citou. Tá bom. Tá bom. Primeiro, assim, quando eu terminei o ensino médio, isso em 94, eu achava que eu tinha chegado ao ápice dos estudos, né? Não precisava de mais nada, estava feliz da vida, realizadíssima, estava com o ensino médio garantido. Fiz técnico em contabilidade. E aí eu fazia parte de um movimento jovem da igreja, da Pastoral da Juventude, e a gente não tinha dinheiro para... Tinha dificuldade financeira. Isso é para contextualizar minha experiência acadêmica, como a academia fez a diferença, né? Então, a gente não tinha dinheiro para poder viajar, participar das tardes de louvor, retiro, essas coisas assim. Aí eu disse, vou trabalhar. Aí inventei de trabalhar para juntar dinheiro para poder garantir que a gente conseguisse recursos para ir. Foi assim que comecei a me envolver com movimentos sociais. Foi meu primeiro ensaio, digamos assim, para levar o nosso grupo jovem para os movimentos dentro da Pastoral da Juventude da Diocese de Floresta. Então fui parar no município chamado Canidé de São Francisco, que fica no sertão sergipano, divisa com Alagoas e Bahia. Quando eu cheguei lá para trabalhar, o prefeito me indicou para trabalhar no fórum, funcionária cedida. Fui trabalhar no fórum. Eu tinha 17 anos. Estava com meus 17 anos. Ele mesmo assim me cedeu para o fórum. Não sabia nada, sabia que nem que era pregão. Então, fiquei lisonjeada, né? Maravilhada. Nossa, somos iguais perante a lei. Que lindo, vou trabalhar aqui. E me esforcei para entender aquele processo ali, mas nessa ilusão de que somos iguais perante a lei. A escrivã, ela tinha nojo da população pobre, né? O pessoal que vinha da zona rural, dos lotes, das roças, assim, pedindo para fazer um espírito eleitoral, registro de nascimento, alguma coisa ligada à propriedade imóvel, né? Porque, como é que a primeira entrância, tem tudo. Tem tudo ali. Processual, réu preso, enfim. E ela não gostava de atender esse público. Ela atendia promotor, juiz e advogado. Era o público que ela atendia. E ela destratava as pessoas, pedia para sair da sala, o pessoal saía, ela borrifava perfume no ar-condicionado. E aquilo me incomodou muito. Então, me dediquei a aprender mais sobre esse direito que nós éramos iguais, ludicamente. Essa quimera que somos iguais perante a lei caiu por terra, e depois de cantar Maísa, meu mundo caiu, eu fui cair na realidade, entender esse processo para poder prestar alguma informação para as pessoas que chegavam ali querendo alguma informação, claro. Então foram 5 anos de fórum. Eu trabalhei muito com o juiz, ele me ensinou inclusive a fazer sentença e dosimetria de pena, processo penal, ou de pensão alimentícia, porcentagem, enfim, fiz quase que o curso de Direito no fórum em práticas forenses. Aí eu fui estudar geografia, eu queria fazer uma faculdade, isso já era no ano 2002 para 2003, e eu queria fazer uma faculdade para pesquisar o direito
se o direito também era assim em outros espaços. Então, fui estudar geografia. Fui me graduar em geografia para saber ter essa dúvida. Se em outros espaços e outros públicos era dessa forma também. Foi quando eu me envolvi, fiz uma pesquisa sobre a incidência da transposição do São Francisco, e aí fui parar no movimento do acampamento Terra Livre em 2005. E fui lidando com as outras questões do direito. Então, a faculdade, para mim, nesse momento, não só me trouxe a resposta que eu estava procurando, que realmente nós somos iguais perante a lei, na Constituição, o artigo 5º é lindo, mas na prática não é isso. Esse exercício de se fazer presente, de se fazer notado, para além de um capricho eleitoral, para além da subserviência, que a gente precisa se colocar à lei. Então, nós não somos tão iguais assim. Podemos ser iguais, mas não no sentido do retorno da lei. E fui trabalhando isso, então o movimento indígena foi me dando outros olhares, outros contextos, sempre nessa leitura da própria legislação, porque me inquietava também. E isso foi me alimentando a pensar também no mestrado. Mas eu não queria direito, eu me desiludi com direito, porque eu achei que o direito era para entender, para meio que aquela coisa da execução da lei, aplicar a lei. E eu não queria aplicar a lei, eu queria entender o processo de construção de uma legislação e o processo de acesso das pessoas a essa legislação. E isso, o movimento foi me aguçando mais ainda. Então foi quando eu pensei em fazer antropologia social para entender esses processos de relações, sobretudo a partir da parte emocional, porque, para mim, as relações, elas se constroem, se fortalecem ou se diluem a partir das relações também afetivas, emocionais. Essa emoção que dá ênfase ao nível do contato. Então, fui estudar isso, pesquisando minhas pesquisas, achei que a antropologia me traria essas respostas. E eu me inscrevi, primeiro, em 2012, eu tentei a UFPE mesmo, mas aí eu não passei. E eu estava nesse processo junto com a POIME. Então, tinha me inscrito para fazer na UFPB e na UFBA, na Federal da Bahia e Federal da Paraíba. Por essa agenda de PNGAT, não fui. Errei a data. Já foi minha professora, minha pretensa orientadora. Cristiane, cadê você, mulher? A prova é hoje. Aceita que eu tô em Minas. Passou. Aí, em 2015, eu tentei o MESPET desse jeito. Tentei o MESPET, que é o mestrado especial sustentabilidade. Não passei na entrevista, porque eu tinha um problema com o indígena que estava na mesa, o Choclen, e ele é evangélico, e nada contra os evangélicos, mas a posição dele é assim, que o único elemento que identifica, fortalece um povo, é a língua. E ele falou justamente isso porque no meu povo não tem mais a língua, mas tem outros elementos. A gente tem a dança, a gente tem a pintura, a gente tem nossos costumes, nosso modo de ser, nosso modo de cultuar, sobretudo a nossa espiritualidade. Isso não se perdeu de forma alguma. E a gente já tinha discutido sobre isso. Quando eu vi a pessoa na mesa, assim, a primeira pergunta que ele fez a mim foi justamente essa. Você fala no seu língua materna? Olha assim, não. Olha pra cara dele assim, ele sabe que eu não falo, mas ele fez questão de perguntar para, acho que tentando me diminuir por conta disso. Enfim, não passei. Fomos 11 que fizemos a entrevista e eu fui a única que não passei. Nesse mesmo ano estava acontecendo a TL, foi na época do acampamento Terra Livre, e encontrei Antônio que ia fazer uma fala lá no pleno do TL. Ele disse, Cris, está aberto o da antropologia lá do museu, tenta de novo. Eu disse, tá. Eu disse, mais um não, quando eles virem, porque eu tentei por ações afirmativas, né? Aí eu pensei assim, não, quando eles virem meu nome, eu vou dizer assim, essa daqui não vem não. Tava nessa ideia, mas aí foi o contrário. Eles gostaram do meu projeto, porque eu queria trabalhar e tenho trabalhado na antropologia jurídica, porque essa relação do direito. E então fui aprovada novamente e decidi encarar o Rio de Janeiro. O museu, o próprio museu, o espaço do museu me acolheu. Meninas, foi uma coisa assim incrível. Hoje eu posso falar sem chorar, porque quando eu falava assim me emocionava muito. Uma sensação de déjà vu imensa.
Sabe aquela viagem no tempo assim, de me perceber naquele lugar do Museu Nacional, desde cavando para fazer o alicerce, construindo aquelas paredes, fazendo a banha da baleia para poder ligar as pedras. Foi um processo de construção do alicerce. E de repente assim, eu me vi ali agora, eu não estava mais servindo. Eu estava ali também como pesquisadora. Eu era uma indígena que participou desse processo todo, mas que agora eu estava ali de outro jeito. Meio que assim, eu venci. Você sabe aquela sensação assim? E eu me desbaltei, me acabei de chorar. Não sei se as pessoas me viram, nem me dei conta. Mas quando eu entrei ali, vi aquela praça ali, o jardim, assim, hoje, infelizmente, né, foi outra derrota. E as pessoas do museu mais ainda. Então, assim, fez com que o Rio de Janeiro, todas as violências possíveis e imagináveis que eu passei, deixei de passar, graças a Deus também, mas aquele espaço ali do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista e o programa de pós-graduação em Antropologia Social me acolheu como um todo. Então, foi uma recepção maravilhosa, que em momento algum ninguém nunca interferiu na minha pesquisa, muito pelo contrário, eu tenho muita curiosidade de entender por que está a trajetória toda. Eu queria falar e não conseguia, chorando assim, porque eu olhava para aquelas paredes, aquelas janelas, aquele jardim e tudo. Meu Deus, eu já estive aqui. Quando foi que eu estive aqui? Que foi, Cristiane, que foi? Nada não consegui explicar, sabe? E tem sido isso o Museu Nacional para mim, né? Apesar de hoje ter o restinho que ficou, mas ainda assim, esse ano teve lá na Quinta da Boa Vista, que fica no jardim, no Horto Botânico, né? Fica no comecinho da Quinta, abaixo do museu. E foi esse processo do mestrado. Minha pesquisa foi a luta dos povos indígenas, a luta pelo povos indígenas do Estado brasileiro, a luta pelo território e o meio ambiente ecologicamente equilibrado a partir das leis. Esse é o tema da minha pesquisa. E aí eu fiz um levantamento de como nós indígenas fomos percebidos e inseridos nesse ordenamento jurídico brasileiro desde os alvarás, carta régia, decreto, enfim, instrumentos desde 1511 até o momento atual, e também da legislação ambiental, né? O primeiro instrumento legal para mim que eu encontrei é de 1608, que fala da questão da extração do pau-brasil, e fui fazendo essa relação espaço, meio ambiente, povos indígenas, Estado. E é a continuação agora do meu doutorado, né? É a parte da presença e participação indígena, de como essa incidência agora tem fomentado a implementação de políticas públicas a partir de nossa participação nesses espaços. Embora o decreto de Bolsonaro tenha limado a presença da sociedade civil, mas ainda assim não se pode... isso é um papel, isso é um decreto, mas não limita a nossa participação, pelo contrário, né? É o romper de uma tutela contemporânea, é o desconstruir dessa personalidade política do Brasil, é lutar, sobretudo, com esses vândalos do Congresso Nacional, porque eles, sim, estão vandalizando a Constituição Federal, estão destruindo, estão subvertendo o que é a Constituição Federal do Brasil. Eles estão fazendo isso. E é isso. O efeito da academia, para mim, chegar a marcar essa presença enquanto indígena, que vem de um contexto e que algumas bibliografias nos coloca como ressurgido, remanescente, reinventado, repetido de alguma coisa, ou ainda campesinos. A minha presença enquanto única indígena que veio de uma região, porque tem vários indígenas lá no museu, mas enquanto indígena que vem de uma região como da Caatinga, do Sertão, e às vezes assim, tem assim, de outros programas assim, nossa, você não tá pintada, você não anda nua, meio que questionando assim meu estereótipo, mas eu ignoro completamente, porque o que eu fui fazer, o que eu estou fazendo, eu tenho conseguido. Meu orientador é maravilhoso, ele tá mais um psicanalista do que um orientador. Ele é super maravilhoso, Antônio Carlos Souza Lima. Ele e João Pacheco de Oliveira são duas pessoas incríveis que, em momento algum, intervêm ou desconstroem meu pensamento. Pelo contrário, eles me estimulam muito.
mas por que isso? Quando eles me questionam muito é porque eles querem que eu vá mais fundo, pesquise mais e traga muito mais do meu pensamento, da minha linha de raciocínio. E a antiga coordenadora do programa, que é Elvira e Adriana, que eram Elvira e Adriana, e hoje é John, e a Adriana permanece também, me tratam com muito respeito, aposto muito no meu trabalho também, e fico nessa torcida, né? Sempre que eu viajo, ou que eu falo que eu sou doutoranda do Museu Nacional, isso para eles também tomam como uma satisfação. Eu fico muito agradecida também por poder levar esse nome e ver que eles ficam felizes, né? Se sentem respaldados comigo também, me deixa muito gratificada. E o próprio movimento, né? De me perceber como militante, como um ativista, e doutora, né? Nossa doutora. Eu fico muito gratificada com isso. Nem todas são assim, eu entendo, porque a gente discute também, quando a gente começou a discutir dentro do movimento a questão do acesso e permanência de estudantes indígenas na academia, ocupando esses espaços. A luta agora vai ser pela caneta, não pela borduna. Então, esse processo de construção, de participação também nos espaços da academia foi difícil, tem sido difícil. Nem todas as universidades aderiram ao programa. Pernambuco não aderiu. Só a Federal da Bahia, Recôncavo Baiano e a UES. Bahia aderiu, Paraíba aderiu, Rio Grande do Norte aderiu, pensando no Nordeste, né? Mas Pernambuco não, Ceará não. Então, não é uma política, mas nem todas as universidades federais aderiram à questão do acesso e permanência de indígenas. E é isso, a gente tem lutado para se fazer presente, fazer da academia também um espaço nosso, desconstruir essas bibliografias que nos desconstruíram, né? E ter essa incidência política, acadêmica, social, constitucional, de um direito legítimo que é inerente ao que é legalizado. É um pouco isso. Você tá ouvindo Elas Chutando a Escada, o programa com os episódios mais legais do Chutando. O Chutando a Escada é seu podcast de política internacional e divulgação científica. E aqui é a Debbie Cabral e eu apoio o Chutando, porque eu acredito na necessidade de chutar escadas para construir um mundo melhor. Mas o cast precisa de mais apoiadores para continuar dando chutes como esse. Para saber mais e participar do nosso grupo de apoiadores, acesse www.chutandoaescada.com.br/apoio. Que estuda a guerra, gente. Guerra desde uma perspectiva do homem. Então, assim, todo um repensar de estar nesse espaço. A Sandra falou de subjetividades, né? Eu gostei disso, assim, de você repensar sua subjetividade, seu lugar nos movimentos, né? O quanto o movimento também, você ocupa um lugar de fala que é masculinizante. Então, todos esses processos. E aí, acho que tiveram duas experiências na academia que me marcaram muito. Uma foi a maternidade na academia, né? A questão de dar maternidade com o trabalho. Isso me marcou muito porque você percebe o quanto a lógica capitalista, né? As relações de trabalho são também relações masculinizantes. Então isso me marcou muito, eu tive que repensar muito a minha atuação. E agora, estando nesse doutorado que é em outro país, também foi um processo muito intenso de repensar meu lugar, né? Porque lá eu sou latina, né? Latino-americana. E há uma relação de preconceito muito forte, né? Como se as nossas produções fossem inferiores, como se a nossa formação fosse inferior. Então, um processo grande, assim, também de encontrar meu lugar, mas não só encontrar meu lugar, como defender um ponto de vista, né? Assim, acho que por isso que eu estou batendo tanto na tecla e pretendo trabalhar muito nesse sentido de descentrar o feminismo, né? Que é um pouco o que eu falei hoje, e pensar essas unidades, mas que essas unidades dependem de um conhecer a outra, né? De um escutar a outra, né? Uma escutativa, amorosa. A Sandra falou do amor, né? Da amorosidade, que eu acho que é um aspecto muito importante. E com isso acho que a gente vai reinventando a academia. Eu gostei muito da fala da Cristiane, porque é isso. Acho que a academia tem suas dificuldades quando ela fica presa em si mesma, cristalizada, a velha torre de marfim, mas quando ela se abre para as trocas, né, se abre para outras pessoas, para se construir, né, a partir dessas muitas possibilidades,
Isso é muito bacana, né? Porque o conhecimento, ele é maravilhoso. Acho que o que a gente tem que pensar é como ele é formulado, para quem ele é formulado, por que ele é formulado. E se o conhecimento ele vem desde uma prática política, ele é muito importante, né? Então acho que a academia tem seu papel. Então, legal. Assim, 2 aspectos eu vou colocar para dialogar com a sua pergunta, né? Primeiro, colocar assim, que a gente tem uma disciplina lá no curso, na licenciatura em Educação do Campo, que é uma licenciatura específica para os camponeses e as camponesas. E mais recentemente tem entrado muitos indígenas, especialmente da etnia Guarani, no curso, né? Então, a gente tem uma disciplina chamada Gênero e Relações de Poder. E aí tem sido um processo bem interessante, porque a gente eles entram, né? Os estudantes entram, e aí no primeiro semestre a gente trabalha. Então, eu sou professora dessa disciplina com uma colega minha, e a gente prepara a disciplina assim, com muito carinho, muito cuidado, e fazendo um processo crescente de auto-identificação, né? De qual é a minha história de vida, onde estou, como estou, quem sou eu. E aí a gente vai ampliando essa percepção de si para a percepção da sala de aula, percepção da comunidade, depois do lugar que a gente está, tanto lugar simbólico quanto lugar cultural, político, econômico, territorial, e aí entendendo o contexto, o que é patriarcado, o que é capitalismo, o que é racismo, como é que isso se dá. E aí chega um momento, então, da disciplina que a gente vê que, de fato, há um avanço, há um crescimento do ponto de vista da ampliação, né, da tomada de direitos, da ampliação. E também a gente tem lidado com as crises que são decorrentes desse processo, né? Então, as estudantes chegam para a gente e relatam que, poxa vida, minha vida mudou tanto quando eu entrei na faculdade, mudou tanto porque eu já não aceito mais apanhar meu marido, ou já não, o dinheiro que eu recebo do leite que eu produzo lá na minha casa, agora eu decido o que fazer, e vários outros tipos de relatos e depoimentos, como, por exemplo, a gente teve o caso de um estudante que era inclusive um período que era entre Natal e Ano Novo. Ele era estudante nosso, estava fazendo a disciplina, e ele bateu na companheira, e a companheira postou nas redes sociais, no Facebook, no caso, e aí os estudantes foram compartilhando, chegou até a gente, e aí a gente tem uma rede de apoio, de solidariedade e tal. Claro que a gente deu o suporte que a gente poderia para a companheira dele, mas quando ele chegou na sala de aula para estudar no semestre, as estudantes e os estudantes, eles levantaram da sala, eles fizeram um protesto, ficaram no saguão da faculdade, como uma forma de protesto, de não aceitação mais daquele tipo de situação. Isso, imagina só, isso ao longo do semestre gerou vários conflitos, inclusive, né? Inclusive entre nós, com alguns colegas professores homens da faculdade, porque alguns colegas diziam assim, não, vocês são muito radicais, vocês as mulheres, vocês são umas feministas que estão doutrinando o curso, vocês estão exagerando, vocês, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho dentro da faculdade que tem sido muito, assim, tem um processo de transformação evidente que a gente vai acompanhando, mas também a gente tem sofrido muitas retaliações, né?
esse trabalho ele já gerou uma série de questões, inclusive no âmbito interno, como, por exemplo, a desnaturalização do assédio dos professores para com as próprias mulheres estudantes, né, tanto indígenas quanto assentadas. A gente já fez denúncias, inclusive, a gente tem situações que estão sendo investigadas, e hoje as estudantes já com mais consciência de que não é porque o homem é professor, ele pode assediar uma estudante, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem várias situações que estão acontecendo. Então, foram acontecendo que, assim, uma espécie de crescente também no conjunto das próprias outras faculdades que estão no nosso entorno. Situações como era comum, ainda existe de maneira até às vezes escondida, tipo trotes, onde as meninas que chegam pro semestre, elas são embriagadas e às vezes eram estupradas, coisa que a gente nem imaginava, que ninguém sabia. Estupro dentro do campus também. Então, assim, várias questões foram pipocando, denúncia, situação. E hoje a própria universidade, ela tem um núcleo que é responsável, então, por esse tema aí, que tem que pautar, tem que discutir, tem que promover seminário. Então, o tema, ele tá ampliado, ele está em vários espaços da universidade. A gente tem tido dificuldades, eu vejo assim, mas é uma dificuldade do próprio sistema, porque a universidade, ela está dentro do sistema capitalista, e nós, então, é uma exploração muito grande sobre nossos corpos de professoras, de trabalhadoras também. Então, a gente tem que trabalhar tantas horas por dia, e aí esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho extra, ele é um trabalho a mais, ele é um trabalho que demanda bastante energia da gente. Então, a gente vive sobrecarregadas. E aí o nosso tempo isso incide sobre o nosso tempo de vida, nosso tempo de trabalho, nosso tempo de relacionamento, enfim. Então mais uma autoexploração que a gente faz também. Mas, claro, não estou dizendo com isso que não é um trabalho que a gente não deve fazer. Estou dizendo que o sistema, ele nos impõe sobre o nosso trabalho uma quantidade de horas, relógio, uma quantidade de funções, de atribuições que poderia ser diluída se a gente tivesse muito mais professores, profissionais, se a gente tivesse mais concursos, se a gente tivesse um sistema de trabalho que fosse mais humano, enfim, né? Então é um pouco isso. E a outra questão é que a minha vivência pessoal dentro da academia, imagina, eu terminei a faculdade em 93, eu tenho 46 anos. Então, eu terminei em 93, eu tinha 20 anos, 20, 21, enfim. E quando eu terminei, eu tentei fazer mestrado umas 2, 3 vezes, mas eu nunca consegui entrar, porque os temas que eu queria pesquisar, eles eram considerados não interessantes para a academia. Ou eu ia para a universidade, para a academia, para a universidade particular, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, ou os temas como, por exemplo, educação popular, educação do campo, na perspectiva freiriana, sempre foi considerado um tema ultrapassado. Então, esses eram temas aí que eu não conseguiria ser aprovada. E aí, então, na militância, na luta, eu abandonei a ideia de fazer mestrado e de continuar estudando. Mas, claro, eu sempre estava colaborando, enfim, nos espaços, fazendo as assessorias, estudando a conjuntura, enfim, estudando nos cursos de formação do próprio Movimento Sem Terra e de outros movimentos. E aí, no ano de 2012, eu tive câncer de mama e precisei fazer o tratamento. Então, foi um momento assim de recolhimento, de voltar para mim mesma, de juntar minha energia para sarar, para me curar e cuidar um pouco da saúde, cuidar da mente. E também me sobrou aquele tempo que não sobraria se eu estivesse trabalhando o tempo todo. E aí foi justamente nesse período que eu comecei, então, a ler mais livros, a estudar mais.
E aí fiquei sabendo do primeiro mestrado em Sociologia que teria aqui na Universidade Federal da Grande Dourados. E aí eu estava fazendo minha recuperação, estava tendo oportunidade de ler e de me preparar, então dessa forma eu consegui me preparar e consegui entrar no mestrado. Então eu, quando entrei no mestrado, eu ainda estava terminando de tomar as quimioterapias, estava careca, não tinha cabelo, estava assim, muito gorda. As pessoas que me viam nem me reconheciam, quem já me conhecia. Então, assim, foi nesse contexto, foi um contexto difícil de um lado, mas um contexto, assim, muito alegre do outro, porque, poxa, eu estava tendo justamente a oportunidade de estudar, né, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, foi um pouco isso, assim, essa minha batalha. E aí eu, depois, quando estava terminando o mestrado, e logo terminei, já veio o concurso, né, e concurso para uma faculdade que era para a educação do campo, e era um tema que eu trabalhei a vida inteira, então eu já dominava aquela literatura, já entendia o assunto, né, então, e aí acabei passando no concurso, também foi uma surpresa, né, e depois a própria universidade, ela orienta a gente, ela investiga a gente, incita a gente, enfim, a fazer o doutorado, né? E aí acabei entrando no doutorado em Geografia, aqui na linha das agrárias, porque é o tema que eu gosto, de onde eu venho, né? Que eu tenho proximidade, enfim. Mas é um pouco isso a minha trajetória. Então eu não fiz essa sequência assim, de estudos no tempo, vamos dizer assim, não fiz a escolarização na sequência da outra, fui fazendo de acordo com o que foi sendo possível também aqui dentro das minhas condições reais, objetivas e de mulher, que tenho que trabalhar, que tenho que dar conta de sustentar materialmente meus filhos e que tem um monte de coisas para fazer, enfim, da vida, da militância, enfim, é isso, né? Então é isso que eu queria compartilhar um pouco para responder essa sua pergunta, que é um pouco dessa vivência na academia, né? Então é isso, a minha experiência tanto como professora quanto como acadêmica. Obrigada pela pergunta. Mulher de dentro de mim, com olhos felinos, felizes e mãos de cetim, e venha sem medo das sombras que rondam meu coração e ponha nos sonhos dos homens a sede voraz da paixão. Ah, gente, que honra, que orgulho de escutar, assim, mulheres tão guerreiras, mulheres sensacionais. Gratidão pela oportunidade que eu tenho de escutar vocês e só tenho a agradecer. Tenho certeza que muitos ouvintes vão ter muita coisa para pensar e para considerar e para admirar, né, na fala de vocês, na experiência que vocês têm de vida. E eu vou me apropriar vou me apropriar da fala da Tchela no final, né, Tchela? Eu tava notando que você falou ao final, eu acho que esse é um desafio importante, né, do movimento das mulheres, assim. É a gente não trabalhar na lógica da segregação, né? E aí você falou coisas importantes nesse aspecto com relação a isso, né? De que agora estamos em uma conjuntura que leva à necessidade de união, né? Então, que apesar das diferenças, que a gente pode lutar junto. E eu acho que esse foi um espaço que a gente teve que eu tive para conhecer mais vocês. E só quero agradecer. Obrigada por tudo. Foi, assim, um prazer enorme, uma honra. E tamo junto, tá? A geografia é um detalhe. Que lindo, gratidão pelas palavras, Cristiane. Muito bom, obrigada mesmo. E é isso aí, tamo junto, né? Tamo junto. Livre,
das minhas vontades e dona de mim. Livre, livre, livre para o amor. Quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim. Que vem essa nova mulher de dentro de mim. Que venha de dentro de mim ou de onde vier. Que venha essa nova mulher de dentro de mim. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.